Nas aulas passadas, a gente viu todo o assunto de propriedades geométricas, então eu apresentei para vocês a teoria, os exemplos, só que essas propriedades elas eram aplicadas a estruturas de um só material, certo? Agora na aula 7, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês a base conceitual dessas propriedades, só que aplicadas a estruturas de dois ou mais materiais, então vão ser seções mistas, e é o que geralmente acontece na maioria das obras. Por exemplo, o concreto armado é um material composto de concreto e aço, então ele é uma seção mista, ele tem uma seção mista. E por isso que essa aula é tão importante e as próximas também, porque a gente vai resolver os problemas que são relacionados a isso. Então, um ponto importante para destacar aqui é que todas aquelas propriedades que a gente aprendeu nas aulas passadas, elas continuam valendo para mais de um material, tá? Então, momento estático, centro de gravidade, teorema de Steiner, teorema de Varignon, rotação, todas aquelas propriedades, a gente só vai ter que fazer algumas adaptações. Então, vamos ver aqui embaixo qual que é o efeito desses materiais diferentes na seção, tá? Aqui a gente tem 3 seções. Na verdade, N seções, né? Eu tenho a seção número 1, a seção número 2 e a seção N. N, gente, porque pode ter 2 ou mais seções, ok? Aqui parece que elas estão deslocadas entre si, mas é só por causa da ilustração, tá? É só ilustrativo. Por quê? Para formar uma seção única, com um único baricentro, uma única rigidez, esses materiais eles têm que estar unidos. Unidos pode ser no seu interior, como é o caso do concreto armado, que tem as barras de aço que ficam por dentro, quanto, por exemplo, um perfil metálico que tem concreto em cima. E aí, nesse caso, a união vai ser por conectores, né? O importante é que, de algum jeito, esses materiais estejam ligados. Então, isso aqui é meramente ilustrativo. Aqui a gente tem o quê? A área 1, composta por um material 1, e assim ele tem um módulo de elasticidade, que é essa letra E, número 1 também. Também a gente tem aqui mostrando o centro de gravidade dessa seção, e aqui o eixo baricentral ZG1 da seção número 1, ok? Aqui a gente tem uma seção número 2, que ela é composta por um material diferente da seção de número 1, e ele tem o quê? Tem a sua área A2, o seu módulo de elasticidade E2, centro de gravidade G2 e eixo baricentral ZG2. E aqui eu tenho uma seção N, tá? Então ela tem área N, módulo de elasticidade EN, centro de gravidade GN e eixo baricentral ZGN, também feita de um material diferente desses dois que eu apresentei para vocês. Então, o que acontece? Cada uma dessas seções, elas têm propriedades físicas e geométricas já conhecidas. Então, propriedade física é o módulo de elasticidade, que eu apresentei para vocês. Então, cada uma tem um módulo de elasticidade. E tem as propriedades geométricas, que é a que a gente estava aprendendo até agora. Ok, o que são essas distâncias aqui? Eu tenho D1 e D2, que são as distâncias entre os eixos baricentrais, tá? Entre os baricentros de cada seção. Então, a distância desse baricentro para esse vai ser D1 e desse baricentro para esse vai ser D2. Aqui, perceba que eu tenho um G e um ZG. Esse daqui vai ser o centro de gravidade da seção toda, tá? E esse ZG também vai ser o eixo baricentral da seção toda. E a gente vai achar ele aqui, vou entrar com mais detalhes daqui a pouco. Como que a gente calcula as propriedades geométricas de uma seção como essa daqui, então de dois ou mais materiais? Pessoal, primeiro a gente tem que fazer o cálculo de algumas constantes, tá? Por quê? Elas vão servir como uma correção, então eu escolho um material dentre aqueles que compõem a seção e deixo como referência. E aí eu torno essa seção homogênea com base nesse material que eu escolhi. Como assim? É como se por conta das constantes eu conseguisse transformar toda a seção que é composta por N materiais em um só material, que é aquele que eu escolhi, certo? Vamos ver como que isso funciona nesse exemplo. Primeiro, eu tenho que escolher um dos materiais. Nesse caso aqui, eu escolhi o material N, tá? Agora eu posso calcular as constantes para cada uma dessas seções para que essa transformação seja feita. Então, por exemplo, a constante número 1, eu coloco a divisão entre
o módulo de elasticidade E1 pelo módulo de elasticidade EN. Por que eu divido por EN? Porque o material N foi a minha referência. Então, olha só, todas as constantes eu vou dividir por EN. A constante de número 2, então N2, vai ser o E2 dividido pelo EN. E NN vai ser EN dividido por EN, que vai ser 1. Por que que dá 1, gente? Porque eu escolhi o material N como referência. Então, essa constante não vai ter que mudar nada nessa seção, entenderam? Se multiplicar por 1, vai continuar a mesma coisa. Lembrando que essas constantes, elas são só para fins matemáticos, tá, gente? Então, para a gente homogeneizar a seção e poder fazer os cálculos. Então, vamos lá. Como que eu calculo o YG da seção? O YG, gente, vai ser calculado por Varignon, só que com alguns detalhes a mais. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar um eixo de referência, tá? Aqui nesse caso, o eixo que eu escolhi foi o eixo ZGN. Por isso, a distância YG é a distância desse eixo até o eixo ZG baricentral. Por Varignon, a gente sabe que em cima tem aquele somatório do produto das áreas pelas distâncias e embaixo a área total. Lembrando que agora, sempre que aparecer a área, a gente vai ter que multiplicar pelo N, tá? Que são as constantes. Então, vamos começar pela parcela que se refere à área número 1. O que a gente tem que fazer? Primeiro, eu pego a constante número 1, que é o N1, porque aqui aparece a área, né? Então, eu multiplico esse N pela área número 1 e pela distância. Qual distância? A distância do meu eixo de referência até o eixo baricentral da seção número 1. Então, meu eixo referência é o ZGN. O meu eixo baricentral da seção número 1 é esse daqui. A distância entre os dois é o quê? D1 mais D2. Ok. Isso tudo eu vou somar com a parcela que se refere à seção número 2, que vai ser o quê? N2, porque aqui aparece a área, então vai ser N2 vezes A2, vezes a distância do eixo baricentral dessa seção aqui, número 2, até o eixo baricentral que eu escolhi como referência, até o eixo que eu escolhi como referência. Então, a distância desse eixo para esse é o quê? D2. Então, N2 vezes A2 vezes D2. Agora, essa parcela aqui eu não tinha nem que ter colocado, porque como esse é o eixo que eu escolhi como referência, a distância vai ser zero. Só que aqui eu coloquei só para mostrar para vocês. Então, vai ser NN vezes AN vezes a distância entre os eixos, que é zero, porque é esse eixo que eu escolhi. Ok, embaixo vai ser o quê? A área total. Só que lembra, se apareceu a área, eu multiplico pelas constantes. Então, vai ser o quê? N1 vezes área 1, mais N2 vezes área 2, mais NN vezes área N, ok? Agora, vamos calcular o momento de inércia com relação ao eixo ZG, tá? E como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai fazer por Steiner. Então, fiquem atentos aos eixos baricentrais, tá bom? Então, vamos lá. Para a primeira seção, eu multiplico a parcela, essa parcela aqui, por N1, tá? Então, vai ficar N1 vezes momento de inércia com relação ao eixo ZG1, mais a área 1 multiplicada por qual distância elevado ao quadrado. Lembra que eu falei dos eixos baricentrais para a gente tomar cuidado? Então, aqui em cima, eu achei onde que ficava o ZG, tá? Que eu achei essa distância YG aqui. Então, eu quero saber a distância entre esse eixo ZG1 e o eixo ZG, que é o eixo baricentral da seção toda. Essa distânciazinha aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser tudo isso, que é D1 mais D2, menos YG, tá? Então, D1 mais D2 menos YG eu elevo ao quadrado. A parcela que se refere à seção número 2 vai ficar como? N2 vezes, que multiplica aqui o momento de inércia com relação ao eixo ZG2, mais o produto da área 2 pela distância entre os eixos baricentrais. Então, qual que é a distância entre o eixo baricentral da seção e o eixo baricentral da seção número 2? Vai ser essa distânciazinha aqui, ó. E quanto que vale essa distância? Vai ser o quê? Vai ser o YG menos o D2, tá? YG menos D2, eu tenho essa distância aqui. E eu elevo ela ao quadrado.
Agora, para a seção N, eu coloco o momento de inércia com relação ao eixo ZGN, somado com a área N, vezes YG, que é a distância desse eixo baricentral até o eixo baricentral da seção. Então, é essa distância aqui, que é o próprio YG, elevado ao quadrado. Então, é assim, gente, que a gente torna uma seção mista, como se fosse tudo de um material N. E se eu quiser saber a rigidez, a flexão dessa seção mista, o que eu tenho que fazer? Eu vou mostrar na outra página para vocês. A rigidez, a flexão, ela vai ser calculada pelo produto do IZG, que eu acabei de calcular ali atrás com vocês, pelo EN, tá? E por que EN? Porque eu escolhi o material N para homogeneizar a seção. Então, é ele que vai estar aqui nesse produto. Beleza. Só que essa metodologia que eu apresentei para vocês, elas têm algumas limitações, certo? A primeira delas é que as seções elas têm que estar perfeitamente unidas. Então, lembra? Por conectores ou unidas internamente, que nem um concreto armado. Então, seja por qualquer tipo de ligação, elas vão ter que estar unidas, tá? E o segundo ponto é que o módulo de elasticidade de cada seção, de cada material, né, ele é constante. Então, está admitido que o comportamento desses materiais obedece à lei de Hooke. O que isso quer dizer? Que eles têm um comportamento elástico e linear entre tensão e deformação. Então, se eu fizer um gráfico tensão por deformação, eu vou ver uma reta, tá? É um comportamento linear. E se não atender essas limitações, eu devo fazer uma formulação complementar para poder atender as ligações com as suas flexibilidades. E também quando os comportamentos não forem elástico-lineares em tensão e deformação. Então é isso, pessoal. Essa foi a base conceitual na aula número 7. E nas próximas aulas eu vou resolver exercícios relacionados agora às seções mistas.